E uma notícia muito boa para você sobre o dinheiro do 14º salário. Tinha muita gente esperando, tava muita gente na expectativa sobre o dinheiro para o pagamento do 14º salário. Eu quero trazer uma notícia para você, direta de Brasília, que agora que o PT assumiu ou vai assumir o poder, você vai ver que as coisas vão mudar. Então eu queria que você prestasse muita atenção nesse vídeo. Você vai entender todos os detalhes, como vai funcionar daqui para frente agora sobre o pagamento do 14º salário dos aposentados. Antes de mais nada, eu queria pedir para você, além de prestar atenção nesse vídeo, entender tudo o que está acontecendo agora, queria que você estivesse inscrito nesse canal, porque aqui eu trago as notícias e informações, muitas vezes diretas de Brasília, lutando por você e pela sua família. Então, se inscreve nesse canal, já que está todo mundo se inscrevendo aqui. E eu, como embaixador dos aposentados, João Adolfo de Souza, vou trazer muitas coisas boas para você e para sua família também. Então, presta atenção, assista esse vídeo e eu vou explicar ainda melhor para você. Olha só. E hoje a gente vai falar sobre o 14º salário dos aposentados, um assunto que está repercutindo a nível nacional, e hoje a gente vai falar sobre essa real possibilidade. Essa possibilidade dos aposentados receber esse dinheiro, se o Brasil tem dinheiro, se o governo federal tem condições de pagar isso, já que muitos dizem que seria talvez uma ilusão. É verdade, o Brasil tem dinheiro, o governo tem condições de pagar esse dinheiro, deputado? Quero primeiro cumprimentar todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer conversar com você, João. Mas olha, tem. É importante destacar a diferença entre teto de gastos e limite fiscal. Eu sei que é um termo técnico, é um termo complicado, mas é o seguinte: teto de gastos é quanto que o governo pode gastar e que está no orçamento, levando-se em conta o orçamento do ano que vem, mais a inflação. Isso, dentro do teto de gasto, tem que ter o limite fiscal. Agora, o caixa, dinheiro, o governo tem. Então, para pagar esse 14º salário aos aposentados, levando-se em conta que é só até 2 salários mínimos, existe dinheiro. O que precisaria é o teto fiscal para que isso ocorresse. Agora, existe teto fiscal? Existe, claro que existe. Foi aprovado a PEC dos precatórios, que somado mais uma mudança na data do cálculo do teto de gastos, deu origem a mais de 100 bilhões de espaço fiscal. Portanto, o desafio que nós temos hoje não se refere a dinheiro para pagar, nem a teto de gastos. Refere-se à vontade política do próprio governo em aprovar ou não esse projeto de lei. Boa base, eu diria até que a maioria dos parlamentares que compõem a base do governo na comissão votaram favoravelmente ao 14º salário. Você ouviu muito bem. E você concorda com isso? O Brasil tem dinheiro para pagar? Você sabe que tem sim, mas agora eu quero que você entenda ainda melhor. Essa entrevista eu fiz há um tempo atrás com o Enio Verri, que é o deputado líder na Câmara dos Deputados do partido do PT. E nessa época aí existia muito aquela dúvida pelo governo Jair Messias Bolsonaro em pagar o 14º, era uma briga gigantesca, uns falaram que não tinha dinheiro, outros falavam que tinha, e aí ficou nesse verdadeiro embate, nesse impasse. Eu expliquei aqui num outro vídeo para as pessoas que estão aqui acompanhando sobre o início do projeto de lei o 3657, que veio de quem? O início desse projeto, depois de uma ideia legislativa para explicar ainda melhor para você, esse projeto ele começou com uma ideia legislativa, que foi feita pelo Dr. Sandro Lúcio Gonçalves, juntamente comigo, o Sandro, o Milton Dantunes e o Felipe Brito. Depois dessa ideia legislativa ter passado de 20 mil votos, para se tornar um projeto de lei, um deputado ou um senador teria que abraçar essa ideia para se tornar a realidade de um projeto de lei. O que aconteceu? O senador Paulo Paim, também do PT, mesmo partido do Enio Verri, abraçou a ideia, criou o projeto de lei, só que algo de estranho aconteceu e talvez nem tão estranho assim. Como é um projeto que era contrário do presidente Jair Messias Bolsonaro, era da extrema esquerda, esse projeto ele não deu andamento, não foi pautado para a votação. Aí o presidente do Senado por muitas vezes foi pressionado pelas pessoas que pediam a votação do 14º salário e não andou. E a surpresa veio de outro lado, pois quando surgiu o projeto de lei 4367 do deputado Pompeu de Matos, que foi cobrado na Câmara dos Deputados, nós conseguimos duas aprovações consecutivas. Nós aprovamos primeiro
na Comissão de Seguridade Social e Família, por unanimidade, todos os participantes que estavam nessa comissão aprovaram, indicaram que existia um problema no projeto e nós sabíamos disso, que era o teto de gastos, ou seja, o teto pago pelo projeto de lei, que não existia um limite. Ele pagaria até o teto do INSS, naquela época mais de R$6 mil. Quando passou para a Comissão de Finanças e Tributação, a correção desse problema, foi colocado um limite. Foi estipulado que receberia o 14º salário 5 grupos com um limite. 5 grupos são quem? Aposentados, pensionistas, quem recebe auxílio acidente, auxílio doença e auxílio reclusão. São 5 grupos que participam desse projeto e o limite seria até 2 salários mínimos. Seria que se você recebe até 2 salários mínimos, receberá 2 salários mínimos. Se recebe mais do que isso, ele fica limitado até 2 salários mínimos, o dobro do valor do salário, como fala o projeto Abono em Dobro. As pessoas que recebem um salário receberiam um salário, mas você deve estar com aquela dúvida também. João, se eu tenho empréstimos consignados, quando for aprovada a liberação desse dinheiro, vai ser descontado os empréstimos consignados. E a notícia é muito boa também, pois como é um projeto à parte também, não terá descontos de empréstimos consignados, assim como quando vem o 13º salário, se você tem empréstimos consignados na sua folha de pagamento, não é descontado de você dos empréstimos que você tem na folha de pagamento. A não ser que você faça, assim como a antecipação do 13º salário, que eu disse que não era para fazer, que o governo iria pagar na sequência, eu já recomendo e digo para você, não faça antecipação do 14º salário, não porque o governo já vai pagar na sequência. Apesar de eu ter uma expectativa e uma chance muito grande do governo agora, próximo, pagar um 14º salário, eu solicito a você que compartilhe esse vídeo para mais pessoas entenderem e não fazer antecipação do 14º salário, porque se sair novidades, qualquer alteração, inclusive eu vou em Brasília em breve para lutar por você e pela sua família. Então, se você quer fazer parte dessa família, se inscreve nesse canal. Inclusive, você pode ser membro também, clicando ali no Seja Membro. Você vai ter o sorteio exclusivo de um 14º salário pago por mim, aqui pelo embaixador dos aposentados da João Financeira. Eu vou pagar para você esse valor se você for contemplado no sorteio, que é somente para os membros desse canal. Você já entendeu toda essa notícia aqui, eu estou muito feliz porque vem coisa boa para você. E se você quer mais coisa boa, quer saber de mais notícias, continua aqui no canal, clica nos vídeos que vão aparecer aqui do lado, você vai ter mais novidades. E é sempre bom estar bem informado e juntos de coração. Nós vamos vencer e eu vejo vocês aqui nos próximos vídeos.